Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, queridos irmãos e irmãs, aqui na Catedral, que nos acompanham também pela Rádio Colmeia, nós estamos tendo este momento especial, momento da graça de Deus, momento Kairós, onde Deus aqui nos reúne para celebrarmos esta Eucaristia do terceiro domingo do tempo quaresmal, onde nos preparamos aí para a grande solenidade da Páscoa do Senhor. E queremos, de fato, chegar à Páscoa mais convertidos ao Senhor, com o coração mais purificado. Aí é claro que cada celebração se torna momento oportuno para que assim mergulhemos mais nesta mística quaresmal também. Ou seja, que Deus vá realizando a sua obra na vida de cada um de nós. Quais são os ensinamentos que a liturgia da palavra traz para nós? Claro, são muitos, mas aí nós podemos trazer aqui alguns. Primeiro, olhando a leitura que nós ouvimos de Êxodo, lá do Antigo Testamento. A imagem desse Deus que está sempre próximo da humanidade. Um Deus que está sempre atento. 3 verbos importantes a leitura traz. Eu vi o sofrimento, eu ouvi o clamor, eu desci para libertar. E Deus, Ele diz isto para Moisés. Esta outra questão muito importante. Deus, Ele quer, de fato, arrancar o homem, arrancar a humanidade da escravidão do pecado, do sofrimento, da opressão, olhando sobretudo o povo que sofria no Egito. Mas Deus, Ele está chamando Moisés, para que Moisés seja este portador, Moisés seja esta mão de Deus agindo.
seja aquele que vai agir em nome de Deus. Portanto, é Deus agindo por meio de Moisés. Então, é também a vocação de Moisés que nós estamos acompanhando, que nós estamos refletindo nesta primeira leitura. Ele que estava, Moisés, vivendo o seu cotidiano, cuidando do rebanho do seu sogro, e de repente vai até um lugar, até um monte, que já pensa-se na intimidade com Deus, mas para dizer que é no cotidiano que Deus envolve Moisés nesta conversa. É que Deus chama Moisés para esta missão toda especial. E nós que conhecemos, já a história, sabemos que Moisés, ele se abriu ao chamado de Deus. Ele se entregou ao chamado de Deus. Ele foi dócil, portanto, à voz do Senhor. E ele, claro, procura compreender mais quem é esse Deus que o chama e o envia para uma missão. E Deus se revela. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ou seja, eu sou o Deus que sempre esteve presente, bem próximo da humanidade. O Deus que já agiu lá em Abraão, em Jacó, em Isaque. Eu sou Deus, portanto, eu sou o que sou. Esta é a resposta que Deus dá a Moisés. Mas o importante para nós é vermos como que Deus, ele envolve pessoas humanas, como nós, para que a sua obra seja realizada. Então isso é de grande importância termos presente nesta leitura e neste contexto quaresmal, onde todos nós precisamos também nos sentirmos como Moisés, porque Deus, ele olha para cada um de nós. Deus também conta com cada um de nós, para que a sua obra se realize, para que o seu plano de salvação aconteça. Por isso vamos gravar bem estas 3 palavras-chaves. Eu vi o sofrimento. Então, Deus que acompanha de perto, Deus que escuta, mas Deus que intervém. Eu desci para libertar. Deus não criou o homem, Deus não criou a mulher para a destruição. Deus criou o ser humano para a vida. Por isso que Jesus, quando veio, disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então Deus cria o ser humano para a vida. Mas o ser humano, batendo no peito, ou seja, cada um de nós, está sujeito a afastar-se de Deus, a não dar a devida atenção à voz de Deus. Por mais que Deus realize a sua obra de amor, nós ainda estamos sujeitos a sermos rebeldes, uma palavra que dá para a gente entender bem, ou seja, a nos afastarmos desse Deus. É isso que Paulo fala para nós na segunda leitura que nós ouvimos, porque ele recorda, de fato, como que Deus, ele esteve presente junto ao povo depois da libertação lá do Egito, a caminhada pelo deserto, como que Deus sempre esteve próximo, Deus que deu o alimento espiritual, esta imagem que passa, pensamos no maná, Deus que deu também a bebida espiritual, quando o povo estava com sede, e da rocha, Deus ali, ele fez, por meio de Moisés, a água surgir para matar a sede do povo. Aí diz São Paulo: mas muitos caíram na lamentação. Muitos ficaram murmurando, reclamando, e por isso perderam a vida. Ou seja, morreram antes de entrar na terra prometida. Então, por mais que Deus manifeste a sua bondade, o seu amor, Deus é bondade, Deus é amor, cantamos no Salmo, o ser humano está sujeito a não dar a devida atenção e a construir uma vida sem esta
é graça de Deus. Aí entra, portanto, o pecado e é claro, o homem vai construindo a sua própria destruição também. Então nós podemos dizer, olhando o povo do Egito, que existem muitos sofrimentos que as pessoas passam e sofrimentos que são causados pelos outros. Porque já que o povo de Israel sofria, mas quem é que promovia toda aquela opressão, aquela injustiça? Eram os egípcios. Mas também tem aquele sofrimento que cada um tem que bater no peito e dizer, minha culpa, minha culpa. Então essa questão de murmurar, reclamar, ou seja, de não ficar com os olhos fixos no Senhor, conforme cantamos no início também, o canto inicial, que é uma oração, o canto. Aí também nós sabemos desta possibilidade de cada um viver este afastamento de Deus também. Por isso que no Evangelho Jesus está diante desta situação. Ele ali encontra algumas pessoas que vêm até ele dizendo, Pilatos mandou matar alguns galileus. Qual que era a mentalidade naquele tempo? Aquela que passava por algum sofrimento, estava pagando por algum pecado. Então, como se fosse consequência do pecado, o sofrimento. Então, aqueles galileus sofreram, de repente, na cabeça de muitos, eles estão pagando por algo. Bom, todas as doenças naquele tempo eram vistas como se fosse consequência do pecado, e Jesus, aí ele aproveita para chamar a atenção daqueles que chegaram até ele. Vocês pensam que esses galileus que sofreram dessa forma, que morreram desse jeito, são mais pecadores do que os outros? Não. E se vocês não se converterem, vão morrer do mesmo modo. Para dizer que é preciso cada um colocar a mão na consciência. É preciso cada um olhar para si e perceber que todos nós temos esta situação de pecado que nos acompanha também. Por isso que Jesus também lembrou uma outra situação, de 18 homens que sofreram, onde uma torre de Siloé caiu em cima. Aí a mesma pergunta, pensam que os demais, eles eram mais pecadores do que os demais moradores de Jerusalém? Não, e se vocês não se converterem, irão morrer do mesmo modo. Então são frases, queridos irmãos e irmãs, que nos advertem, nos chamam a atenção. Então eu sei que existem muitos sofrimentos que às vezes não sou eu que procuro. A própria realidade, a sociedade, ela impõe certas coisas e vai acontecendo sofrimentos. Aí nós sabemos, conforme a economia ela caminha, conforme a política caminha, pode gerar sofrimento para muitas pessoas. Então, pessoas que são vítimas de uma estrutura social, mas não tira também esta questão de cada um ter a sua responsabilidade diante das coisas. Cada um também carregar essa situação de pecado. Por isso aquele jeitinho popular, né? Quando você aponta um dedo para o outro, você tem que lembrar também que tem alguns para você. Então todos nós estamos vivendo esta situação. E quando temos esta imagem de um Deus que vê, escuta e intervém, aí é algo também de grande importância. É importante sabermos que Deus, Ele acompanha a história pessoal de cada um de nós, a história de cada família. Então Deus conhece a dor, o drama que cada pessoa carrega, que cada família carrega. Deus sabe do sofrimento que cada um tem, que cada família tem, que cada povo está tendo também. Os povos que estão sofrendo as guerras. Deus, Ele de fato está vendo. Deus está escutando o clamor de cada um, de cada uma. Deus quer
Deus quer intervir, Deus quer salvar, Deus quer libertar. A pergunta é se Deus está encontrando corações igual encontrou o coração de Moisés. Corações abertos, para que por meio de pessoas ele possa de fato realizar esta obra e transformar estas realidades. Aí então nós temos que fazer essa pergunta. Até dentro de uma família, quando o sofrimento vai tomando conta, Deus está acompanhando, Deus quer agir. Mas será que alguém daquela família se coloca nessa atitude de abertura a Deus? Onde se volta para Deus? Onde busca ser instrumento nas mãos de Deus? Então sempre essa pergunta é importante fazermos também. Se no ambiente de trabalho a coisa não vai bem, a mesma pergunta: tem alguém aqui neste ambiente que tem essa intimidade com Deus? Que busca se colocar, ser colaborador na obra de Deus? Então por isso que é fundamental eu me perguntar: eu estou aberto? Eu estou dócil a Deus? Para que Deus, Ele também possa contar comigo, igual contou com Moisés? E Deus possa realizar a sua obra de transformação neste contexto concreto, nesta realidade concreta? Porque o perigo seria eu, você também, ficar nas lamentações, só reclamando daquilo que está acontecendo, lamentando, chorando nos cantos, e não buscando abrir-se à graça de Deus. Porque isso acontece em algumas famílias, ou não? De repente, passando alguma provação, aí a pessoa vive mergulhada na reclamação, na lamentação. Mas o que faz concretamente para se colocar à disposição de Deus, para que a transformação aconteça? Então tem que trocar a murmuração, a lamentação, a reclamação, por mais oração, por dobrar mais o joelho. Então isso é fundamental. Então se nós também percebemos coisas negativas, ruins acontecendo, isso é fundamental. Eu preciso olhar para mim, até que ponto eu estou me colocando nesta mesma atitude de Moisés, nesta abertura, para que Deus realize em mim e por meio de mim a sua obra de salvação. Nós aí podemos associar tranquilamente também a questão da campanha da fraternidade hoje. Porque da mesma forma que Deus escuta o grito do coração de cada pessoa, de cada família, Deus está escutando o grito da terra. Porque essa que é a imagem bonita, até dentro do objetivo da campanha da fraternidade. Deus, Ele ouve o grito do pobre. Deus, Ele ouve o grito da pessoa humana. Deus ouve o grito da terra. Mas aí Deus com certeza quer transformar esta questão do meio ambiente, quer restaurar, com certeza. Mas aí Deus olha e quer encontrar novos Moisés. Pessoas como nós, que também se coloquem na mesma atitude e dizer: Senhor, conte comigo, para que eu também seja colaborador, que eu assuma a missão, Senhor, de ser guardião desta terra, desta casa comum, para que eu mude meus comportamentos, que eu sei que eu preciso mudar, em relação ao cuidado do meio ambiente, na questão do uso da água, da questão do lixo e tantas outras coisas. Aí de repente nós pedimos também ao Senhor que toque os corações dos governantes, daqueles que são os mais responsáveis, daqueles que estão causando maiores desmatamento, poluições de rios, porque temos sim situações e situações, mas que Deus quer transformar, que Deus vem para libertar, esta certeza temos que ter. Mas então, para terminar essa conversa, a pergunta central é essa: estou eu, está você aberto a esta graça de Deus, para que Deus faça de mim, faça de você um grande colaborador, igual Ele fez com Moisés? Que Ele possa encontrar em nós, portanto, essa abertura
E cada grito, cada dor que Ele está vendo, que Ele quer restaurar, que Ele possa agir, mas por meio de nós. Não vamos ficar com o braço cruzado achando que Deus vai fazer sozinho. Deus age, mas Ele conta contigo, Ele conta comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.